Abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vira algumas páginas aí. Versículo 17, irmãos. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência. Repita comigo: desde a minha adolescência. Amém. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Depois disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Eu quero ler esse último versículo novamente com os irmãos. Versículo 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Pai, estamos diante da Tua palavra, que é poderosa, que é viva e verdadeira. Senhor, nossos corações agora estão diante do Senhor, para que o Senhor venha operar. Abrimos agora nossas mentes, nossos corações, para que a Tua palavra venha nos ensinar. Senhor, venha sobre nós, abrindo nossos olhos, tirando escamas de nossos olhos, que a nossa mentalidade humana caia por terra, em função do fluir do Teu Espírito, e em função do fluir do Teu mover sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Bem, todos nós aqui possuímos uma rede de relacionamento. Esse é um termo novo, rede de relacionamento. Todos nós possuímos uma rede de relacionamento. Mesmo aqueles mais tímidos, aqueles mais extrovertidos, todos nós, sendo quietinhos ou bastante expressivos e comunicativos, todos nós possuímos uma rede de relacionamento em nossas vidas. Amigos, parentes. Temos dentro dessa nossa rede de relacionamentos pessoas que a gente vê todo dia, que a gente fala todo dia, liga pra gente todo dia, ou que a gente liga todo dia, pessoas do nosso convívio diário. Tem pessoas que a gente vê uma vez na semana na igreja, tem pessoas que a gente vê até 1, 2 vezes por ano, não é isso? Encontros de família, no Natal, no Dia das Mães, junta todos os tios e tias, primos e primas, pais e mães, e aí tem ali parentes que a gente vê 1, 2 vezes no ano, mas pertence à nossa rede de relacionamento. Todos nós somos assim. Amém? Mas como é quando uma dessas pessoas nos frustra? Como é quando isso acontece? Como é que fica o teu coração? Como é que fica? E eu não estou falando, eu não estou me referindo àquelas pessoas que a gente vê 1, 2 vezes no ano, porque aí é fácil. Eu estou me referindo às pessoas do nosso dia a dia, do nosso ciclo mais íntimo de amizades, de relacionamento. Eu me refiro a essas pessoas.
como é administrar uma decepção. E às vezes, essas pessoas se tornam tão íntimas de nós, tão próximas de nós, há um desenvolvimento assim, de uma confiança tão grande, que no caso de uma menina, o rapaz acaba se tornando seu namorado. No caso de um rapaz, a menina acaba se tornando sua namorada. E às vezes chega até o casamento, ou mesmo fica só na amizade. Mas é muito difícil quando a gente passa por uma decepção. É ou não é? Alô? Amém? Você já passou por isso? Você já se decepcionou com alguém dentre as pessoas que estão na sua rede de relacionamento? Já aconteceu isso com você? Alguém cujo a decepção, alguém cujo o desapontar foi tão grande que você desejou até nem nunca ter conhecido. Isso já aconteceu com você? Já, né? Todos nós já passamos por isso. Sendo adolescente, sendo jovem, sendo adulto, sendo solteiro, sendo casado, todos nós já passamos por isso. Porque você apostava naquela pessoa, você confiava naquela pessoa, você tinha aquela pessoa como alguém de confiança. Mas, num determinado momento, a máscara cai. E aí vem à tona quem realmente era aquela pessoa. É ou não é? Num determinado momento, numa determinada oportunidade, numa determinada situação, a máscara cai. E aí a gente vê, todo mundo vê quem aquela pessoa é de verdade. Amém ou não amém? É assim, não é? Infelizmente é assim. Mas se a gente pudesse evitar essa situação, se você pudesse evitar uma situação como essa, você faria tudo para poder evitar. Se a gente tivesse condições de conhecer uma pessoa exatamente como essa pessoa é, no seu mais íntimo, todos os seus defeitos, todas as suas qualidades, numa fração de segundo, a gente fosse capaz de, num relance, ter todo o conhecimento acerca de uma pessoa, a gente ia poder decidir exatamente quem seria próximos de nós ou não. É ou não é verdade? Com certeza, se você soubesse que uma pessoa não tinha um caráter adequado ao seu, não tinha uma personalidade adequada à sua, se você soubesse de tudo isso, você sequer tinha se tornado amigo ou amiga, próximo ou próxima, namorado ou namorada, esposa ou esposa dessa pessoa. Amém? Amém. Mas isso acontece porque nós não somos capazes de sondar alguém. Porque o que significa sondar alguém? Alguém pode me dar um sinônimo para sondar? Conhecer. Quem dá mais? Um sinônimo para sondar. Alô, vestibular? Oi? Alô? Segundo grau? Oi? Investigar, boa. Quem dá mais? Vamos, gente. Alô? Oitava série. Alô? Sondar pode ser investigar, conhecer, examinar alguém. Mas o mais incrível
é que por mais que a gente tenha todo esse conhecimento do que significa sondar, examinar, conhecer, investigar, infelizmente nós não somos capazes de fazer isso. Mas existe alguém que é capaz de fazer isso. O Senhor Jesus é capaz de sondar os nossos corações. Quantos creem nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. O Senhor é capaz de examinar, investigar, conhecer o teu coração, o meu coração e de todos os que estão à nossa volta. E foi exatamente isso que aconteceu com esse rapaz aqui. Em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. A sua Bíblia provavelmente pôs um título para essa perícope. Qual foi o título que a sua Bíblia colocou? Como? O jovem rico. Eu me prenderia mais a palavra rico do que jovem. Mas o Senhor tem algo para trazer às nossas vidas, e por isso a palavra jovem, ela tem um significado totalmente especial para nós hoje. Porque muitos de nós aqui hoje são o quê? Jovens. E mesmo aqueles que não são jovens em números, são jovens na mentalidade, são jovens no espírito, porque o Senhor te rejuvenesce. Amém? A unção do Senhor te rejuvenesce. Amém? E aí o jovem rico se coloca diante do Senhor. E eu queria que você reparasse essa expressão seguinte, o versículo 17 diz assim, Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho. O que significa se pôr de joelho diante do Senhor Jesus? O que representa esse gesto, pessoal? Alô? Escola Bíblica? Se humilhar. O que mais? Se prostrar, se render, ou então adorar ao Senhor. Esse jovem, antes de qualquer coisa, ele demonstrou pelo Senhor Jesus extrema, o quê? Adoração. Pois o Espírito te pergunta: quantas vezes você adorou de joelhos na igreja? Quantas vezes adoramos ao Senhor de joelhos? Algumas vezes, poucas vezes. Tem pessoas que nunca se ajoelharam na presença do Senhor na igreja. Eu me refiro à igreja porque é em público, porque esse cara aqui, esse garoto aqui, ele não teve vergonha, ele não teve medo do que as pessoas iam falar, do que os mais velhos iam falar, ele não teve nenhum tipo de rejeição ao gesto de se ajoelhar aos pés do Senhor. Amém? Amém. Ele fez isso primeiro, e depois ele faz uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde a pergunta do garoto com uma outra pergunta: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Aqui
Jesus dá um tremendo fora no cara. E aí Jesus tem uma atitude que parece, no mínimo, estranha para a gente. Jesus dá um fora em alguém que antes o adorou de joelhos. Hoje nós fizemos uma adoração aqui, não foi? Foi ou não foi? E nós não adoramos de joelho, foi ou não foi? Mas eu senti no meu coração que o Senhor recebeu a nossa adoração. Quantos creem nisso? Amém. Se você concorda comigo, provavelmente é porque você também sentiu que o Senhor recebeu a nossa adoração. Mesmo a gente não se prostrando, mesmo a gente não se colocando de joelhos, mesmo a gente permanecendo em pé ou sentado, o Senhor recebeu a nossa adoração. Por que o Senhor não nos deu um fora, como fez com esse rapaz aqui? E Jesus continua falando: você conhece os mandamentos. Por que você está me perguntando isso? Você sabe a resposta para essa pergunta. Você sabe o que você precisa fazer para herdar. Está aqui a resposta, você sabe disso. Não vou te falar nenhuma novidade. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. E o garoto fala que ele está fazendo tudo isso desde a adolescência dele. Nunca roubou, nunca mentiu, nunca desonrou seu pai e sua mãe. Nunca enganou, nunca se envolveu com sexo desregrado, nunca. Pelo menos ele disse isso. A princípio, esse garoto aqui parecia ser melhor do que eu, mais crente do que eu, e provavelmente mais crente do que você, porque houve momentos na minha vida que eu menti, principalmente na adolescência. Houve momentos na minha vida que eu desonrei meu pai e minha mãe, agindo de maneira imprópria. Houve momentos que eu enganei as pessoas que confiavam em mim. Tudo isso principalmente na minha adolescência. E alguma coisa me diz que alguns de vocês não foram diferentes de mim. Amém? Alô? Mesmo assim, mesmo que eu tenha tido essa postura, mesmo que eu tenha tido todo esse comportamento, e alguns de vocês aqui também admitiram que também agiram dessa maneira, ainda assim o Senhor lavou tudo isso com o sangue de Cristo e recebeu a nossa adoração aqui hoje. Quantos creem nisso? Amém. Mas esse garoto que tinha uma vida exemplar, que era mais crente do que eu e você, esse garoto foi rejeitado pelo Senhor. Pelo menos a adoração dele foi. O versículo 21 diz o seguinte: Jesus olhou para ele e o amou. Jesus, ao olhar para esse rapaz, ajoelhado ali diante dele, adorando a ele, Jesus fez o que eu e você não somos capazes de fazer. Jesus sondou aquele rapaz, examinou, investigou a vida dele, conheceu
todas as suas mazelas, conheceu todos os seus erros, todos os seus pecados. Jesus, antes do rapaz falar, Jesus sabia que tudo que ele ia falar ali era mentira. Esse garoto nunca observou os mandamentos do Senhor desde a sua adolescência. Esse garoto nunca foi aquilo que ele disse aqui, aquilo que ele tentou mostrar aqui para Jesus. Porque muitas das vezes, sabe por que nós nos enganamos com algumas pessoas? Porque as pessoas querem, até num gesto de defesa, tentar mostrar o que elas não são. As pessoas querem mostrar o quão espirituais elas são. Às vezes as pessoas querem mostrar o quão grande é o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento da palavra, a sua noção de ser crente. Mas por detrás de toda essa máscara, por detrás de toda essa aparente espiritualidade, existe alguém que mente, existe alguém que engana, que desonra seus pais, que está envolvido com relacionamentos ilícitos. E o Senhor que nos sonda, que te sonda, que me sonda, sabe de tudo isso. Quando Jesus responde asperamente a pergunta tão bonita do rapaz, tão espiritual a postura dele, Jesus, quando responde de maneira áspera, foi porque queria mostrar para o garoto que ele não pode ser enganado. Fala para quem está do seu lado: Jesus não pode ser enganado. A minha aparente espiritualidade não engana Jesus. O meu aparente conhecimento das Escrituras não engana Jesus. A minha aparente vida de santidade não engana Jesus. Ele não pode ser enganado. A primeira coisa que Jesus provavelmente gostaria de ter dito era: levanta desse chão, vai e vende tudo que tem, depois você vem aqui para tentar me adorar. Mas Jesus esperou, Jesus deu corda, Jesus deu espaço. Mas Jesus não condenou esse rapaz. Jesus olhou para esse garoto e viu ali um mentiroso, um falso, um fingido, alguém querendo aparecer, querendo demonstrar uma porção de coisa. Jesus viu tudo isso, mas não o julgou. Porque quantas vezes nós temos percebido isso em algumas pessoas? Quantas vezes você tem percebido isso em algumas pessoas? E a primeira atitude que a gente tem é julgar. Mas o Senhor não julgou. O Senhor deu espaço, deu oportunidade para o rapaz expor sua opinião. Diante do Rei dos Reis, aquele rapaz teve a oportunidade de, pela primeira vez na vida, mostrar quem ele era, mostrar o quão falho ele era, o quão dependente da misericórdia de Deus ele era. Ele podia ter enganado os pais dele, ele podia ter enganado o pastor dele, o líder dele, os amigos dele, mas ali diante do Rei dos Reis, diante daquele que sonda os corações dos homens, ele teve a oportunidade de mostrar para Jesus quem ele era, de pedir perdão, de admitir todas essas coisas.
Porém, mais uma vez, o que ele faz é continuar mentindo. Pior do que ter uma vida de mentira é continuar vivendo na mentira. Fala isso para quem está do seu lado. Pior do que ter uma vida de mentiras é continuar vivendo na mentira. Porque Jesus deu oportunidade para o garoto se arrepender. Jesus deu oportunidade para o garoto se desmascarar, pedir perdão, mas ele preferiu continuar na mentira. Ele preferiu continuar escondido nessa máscara, nessa capa de o garoto espiritual. E o Espírito está falando com a igreja. E o Espírito está elucidando os nossos corações. E o Espírito está abrindo os nossos olhos. E o Espírito está ministrando no seu coração. Porque nenhuma dessas palavras aqui estão sendo ditas em vão. Existem corações aqui que estão sendo ministrados enquanto ouvem essas palavras. Existem vidas aqui que estão sendo interiormente quebrantadas, quebradas ao ouvir essa palavra. Porque eu declaro, Jesus sondou aquele rapaz, assim como ele me sondou. E Jesus viu naquele rapaz inúmeras mazelas, inúmeros erros, como vem em mim, como vem em você. Mas Jesus, apesar de ter visto tudo isso, Jesus o amou. Nós não temos ideia, nós não temos dimensão, a dimensão do amor que o Senhor Jesus tem pelas nossas vidas. Fala para quem está perto de você, a gente não consegue medir esse amor do Senhor. A gente não consegue medir, a gente não consegue ter noção desse amor. Porque provavelmente o pai desse garoto aqui não o perdoaria se soubesse que ele viveu uma vida de mentira. Os amigos dele não o perdoariam. A família dele, a namorada dele não ia perdoá-lo. Mas Jesus o perdoou. Jesus o amou. Eu não sei se o teu pai vai compreender as situações que você teve metido na sua vida. Eu não sei se a tua mãe vai te perdoar quando descobrir todas as mentiras que você contou. Eu não sei se a tua namorada vai te perdoar, se o teu namorado vai entender, se o pastor vai compreender, se o teu líder vai te aceitar. Mas eu declaro, Jesus te ama e Ele é capaz de te conhecer como ninguém das pessoas que são da sua rede de relacionamento compreende. E Ele te perdoa, Ele te ama, Ele é capaz de anular tudo isso. Quantos creem nisso? O Senhor é capaz de fazer isso. Hoje à tarde passou na televisão um filme chamado Camp Rock. Quantos aqui já assistiram esse filme? Camp Rock, vocês conhecem? Opa! Aquela menina Demi Lovato canta muito legal, né? Eu também gosto. Esse filme, a menina, ela é uma menina pobre, que tem uma família que passa por apertos financeiros,
E a mãe dela cuida de um buffet e o pai é pedreiro, mestre de obras. E ela deseja muito ir para esse acampamento de gente rica, que só vai ter música, só vai ter violão, só vai ter guitarra, rock and roll. É um lugar para músicos, para jovens músicos. E a menina, o sonho da menina é ir para esse lugar. Ela junta no quarto dela um monte de folhetim, um monte de cartaz. Ela espalha pela casa dela um monte de banners do acampamento Camp Rock, porque o sonho dela é ir para esse acampamento. Mas os pais dela não têm condição de levá-la. Até que acontece uma reviravolta, coisa de filme. É ou não é? Acontece uma reviravolta e a mãe da menina é contratada justamente para ser a cozinheira do acampamento. E de brinde, ela tem o direito de levar a filha para o tal acampamento. E aí a menina fica muito feliz. Quando a garota chega no tal acampamento, ela é filha de um pedreiro e a mãe, dona de buffet, cozinheira. No acampamento só tem o quê? Filho de cantor famoso, atores e atrizes famosas, gente da mais alta sociedade. E a garota é a filha de um pedreiro e de uma cozinheira. E aí ela decide enganar todo mundo. E quem vai saber? Quem vai poder saber a verdade? Que o pai dela é pedreiro, que a mãe dela é cozinheira. Então ela diz que a mãe dela é a diretora de um canal internacional na China. Ela escolheu logo um lugar bem longe assim para, né? E que ela acabou de chegar da China. A garota decidiu viver numa vida de mentira. A garota decidiu viver numa vida de falsidade. Gente, a gente está falando de um filme muito simples, uma história bastante singela, coisa de cinema, coisa de filme. Eu não vou te contar o final, porque tem pessoas aqui que não viram, não é verdade? Mas você conhece como são as coisas em filme. A menina mentiu para todo mundo. E aí nem precisa ser muito esperto para saber que mais cedo ou mais tarde, a verdade o quê? A verdade vem à tona. E aí todo mundo descobre que a garota é a filha da cozinheira, que o pai é pedreiro e que a mãe não era nada diretora de... aquela situação toda. Tem pessoas aqui vivendo como essa menina no Camp Rock. De repente o Camp Rock é a sua escola, de repente o Camp Rock é a sua igreja, é a sua casa, é o seu namoro. Mas o Senhor te diz: apesar de tudo isso, eu te amo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu te amo, para que você não precise viver uma vida de mentira, para que você não precise viver numa vida de falsidade, para que você não precise viver numa vida dupla. Eu te amo, não precisa ser assim. Você não precisa viver uma vida nesses moldes. Você não precisa viver uma vida nessas circunstâncias.
Porque o que Jesus tem para você é uma vida de verdade. Independente daquilo que você fez ou deixou de fazer, porque Ele te diz: eu não quero saber do seu passado, eu quero saber do que eu posso fazer no teu futuro. Quantos creem nisso? Eu declaro: o Senhor pode transformar a sua vida. O Senhor pode mudar a sua vida. Você ouve isso todos os domingos aqui na igreja. Até essa menina, Demi Lovato, tem uma música que fala disso, que ela pode ser aquilo que ela realmente é. Você já ouviu essa mensagem várias vezes, mas hoje quem te diz é aquele que sonda o seu coração e te conhece de verdade. Aquele que sabe de todos os podres que você teve envolvido, aquele que sabe de todas as transgressões, é Ele quem diz: eu te amo. O Senhor te ama, e Ele tem uma vida de verdade. Porque o ungido do Senhor disse: se conheceres a verdade vos... Esse garoto aqui, o jovem rico, ele vivia escravo de si mesmo, escravo das suas próprias mentiras, escravo da sua própria falsidade, escravo, assim como muitos dentre nós vivem, escravizados por suas mentiras. Mas o que o Senhor te oferece hoje é a liberdade dessa vida de escravidão. Ninguém sabia que a menina do filme era pobre, ninguém sabia que o pai dela era pedreiro, ninguém sabia que a mãe dela era cozinheira, mas ela sabia, assim como eu sei das minhas verdades mais íntimas, assim como você sabe das suas verdades mais íntimas, e o Senhor está te dizendo: é hora de sair desse cativeiro. Chegou a hora de sair dessa mentira. Chegou a hora de viver na verdade, debaixo da verdade. Quantos creem nisso? O Senhor quer ministrar a verdade sobre a sua vida, porque Ele te sonda. A gente pediu para o Senhor nos sondar, e Ele nos sondou, e ao nos sondar, Ele viu tudo isso em nós, e ao ver tudo isso em nós, Ele nos ofereceu a liberdade, Ele nos ofereceu a verdade. Queria que você se colocasse de pé. Em Mateus, capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foi comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Se havia alguém corrupto em Israel, Mateus era uma dessas pessoas. Se havia alguém disposto a mentir, se aproveitar dos mais fracos, a tirar proveito das pessoas menos favorecidas, a se corromper pelo dinheiro, pelo poder, esse alguém era Mateus.
alguém imundo, um coletor de impostos, um traidor da nação. Repita essa palavra: traidor da nação. Mateus era um traidor da nação. Mateus explorava os seus próprios irmãos judeus a serviço do povo romano. Um traidor, um mentiroso, um covarde, um corrupto. Mateus era tudo isso. Mas Jesus olhou para ele do mesmo jeito que olhou para o jovem rico, do mesmo jeito que olhou para mim e para você. Jesus olhou para ele e o amou. E disse: Mateus, vem comigo. Jesus está te dizendo: garoto, vem comigo. Garota, vem comigo. Jovem, vem comigo. São Gonçalo, vem comigo. Rio de Janeiro, vem comigo. Quantos creem nisso? Quando esse homem, Mateus, seguiu Jesus, a obra foi tão grande que não apenas ele, mas todos os amigos dele corruptos, todos os amigos dele traidores, todos os amigos dele que eram tão sujos quanto ele, todos foram alcançados pelo amor de Jesus. Tudo isso, toda essa ministração, tudo que você ouviu desde o início até aqui, foi para te mostrar que o Senhor quer te usar como um canal de salvação. O Senhor quer transformar São Gonçalo, o Senhor quer transformar o Rio, e a tua vida será canal para isso. Mas é necessário seguir Jesus, abrir mão da vida de corrupção, da vida de mentira. Foi o que Mateus fez. Olha o jovem rico. Qual é o nome do jovem rico? Quem pode me dizer? Qual é o nome do jovem rico? Há um silêncio no meio do povo. Qual é o nome do jovem rico? A história não preservará o nome daqueles que continuarem a viver na mentira. Você não sabe o nome do jovem rico, pelo mesmo motivo que eu não sei o nome do jovem rico, o simples fato de que sequer descobriram o nome dele, porque ele foi embora e perdeu a chance de seguir a Jesus, sem que sequer as pessoas soubessem o nome dele. Mas o Mateus entrou para a história como um servo do Senhor. É o primeiro livro do Novo Testamento, é justamente o livro escrito por Mateus. Toda a igreja sabe o nome dele. A história tem reservada para si os nomes dos corajosos, os nomes daqueles que são capazes de se livrar da vida de mentira, da vida de pecado, da vida de corrupção. É isso que o Senhor tem para a sua vida, é isso que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Põe a mão no seu coração.